Olá, primeiramente vamos criar um frame. O atalho do frame é o F. Eu vou criar um frame de 1000 por 1000, apenas para demonstração. Nós vamos abrir aqui, vou criar um retângulo, tá? No mesmo tamanho do frame. Um quadrado aqui, do tamanho do frame. Nós vamos utilizar o plugin Unsplash. Esse plugin ele tem uma biblioteca de imagens, então tem algumas imagens bem interessantes para a gente utilizar. Vou aqui em animal, vou pegar essa imagem da onça. Primeiramente eu vou mostrar como utilizar o Slice e depois eu vou explicar o porquê é melhor utilizar o Slice, ok? Primeiramente, vamos aqui no Frame, vamos aumentar ele na horizontal, vamos dobrar o valor, então de 1000 vai para 2000. Eu já vou até pegar aqui a ferramenta Slice, né? O atalho dela é o S. O Slice, ele cria, você pode criar um shape. Esse shape, ele vai determinar o seu recorte. Por exemplo, nesse shape onde eu coloquei, eu vou deixar ele só no tamanho da cabeça da onça e vou em Export. Aqui em Export, dá pra gente ir no Preview e a gente vê aqui que ele pegou só a cabeça da onça. Se eu jogar pra cá, ele vai atualizar pra pata. Então a gente consegue fazer um recorte específico em uma região específica dentro da nossa imagem. Eu vou colocar ele no mesmo tamanho, em- na metade do nosso frame, né? O nosso frame ele tem 2000 na horizontal, então eu vou colocar o slice em 1000. Por padrão ele vem com esse nome, slice 1. A gente pode mudar aqui, por exemplo, post 1. Vou duplicar ele. A gente pode deixar aqui post 2 e eu posso mexer ele livremente aqui. Meu slice está com o tamanho errado. Você pode vir aqui também e mexer no tamanho dele de uma forma mais precisa. Vou alinhar a segunda parte dele, né, o segundo slice aqui. E a gente até consegue ver na visualização que ele já está pegando aqui, ó, o slice. Lembrando que quando você fizer o export, você tem que selecionar o slice, tá? Não o frame. Se você selecionar o frame, ele vai pegar o frame completo. Então a gente vem aqui no slice, põe aqui na nossa imagem, vou puxar ela para cá e a gente tem o slice 1 e o slice 2. Agora, por que não utilizar o frame, né? Eu vou mudar o valor do frame para 1000 novamente e vou remover esse slice, ok? E vou deixar a imagem aqui do jeito que ela tá. Por que não utilizar o frame, né? Olha, quando a gente duplica o frame, ele já não vai trazer para a gente na mesma posição, né? Na posição correta. Então eu teria que vir aqui e ajustar manualmente. Ó, aí acontece esses bugs, ó, dele passar pro outro, e às vezes ele não fica alinhado certinho. Aqui ele alinhou, mas se eu puxar o frame e for editando ele, vão ser duas imagens separadas e dependendo do tamanho do arquivo pode ficar muito bagunçado. Eu coloco um texto nesse frame da esquerda, escrito alguma coisa, né? Então eu tenho olha, eu não consigo assim organizar de uma forma mais precisa, né? Ó, porque ele fica recortando de um frame para o outro. Então é interessante que você utilize o slice para fazer esse recorte, né? Então a gente tem aqui uma forma mais precisa o recorte e ele vai de fato pegar tudo que está no slice. Ó, ele pega o texto. Deixa eu deixar esse texto aqui embaixo para ficar mais fácil a visualização. Ó, a gente tem o texto aqui e no slice 2 o texto aqui, né? De uma forma mais fácil que eu não preciso ficar recortando e como ele traz essa linha tracejada,
a gente consegue identificar onde que está o recorte, sem precisar daquela criação de um monte de frames, que é aquela bagunça no nosso projeto do Figma. Beleza? Se gostaram, deixa o like aí, se inscreva. Valeu!